Meus amados irmãos, com muita alegria saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu quero, antes de compartilhar a palavra de Deus com vocês, agradecer a Deus por esta rica oportunidade, agradecer ao meu amado pastor presidente por me permitir estar aqui, juntamente com a minha família, agradecer ao pastor Elci pela confiança. E uma vez, em uma determinada situação, um pastor amigo meu, ele disse, quando estávamos no campo missionário, eu, ele e um outro pastor amigo nosso, e ele disse, se alguém me dissesse que isso aconteceria, eu diria que é um sonho. E quando estou vivendo isso, continuo dizendo, é um sonho. E eu faço uso dessas mesmas palavras porque me sinto extremamente agraciado por Deus, privilegiado por poder estar aqui com o pastor Elci, que sempre foi uma referência para a minha vida, não apenas como homem de Deus, mas como pessoa, e poder dividir esse momento com um dos meus maiores amigos, que é o pastor Valber. Eu continuo dizendo que é um sonho, é muito bom estar aqui. O pastor Elci é de uma geração que vem antes da minha, o pastor Valber é da minha geração, e eu estou ladeado por servos de Deus que inspiram a minha vida, e é muito bom estar aqui. Eu agradeço a Deus. Hoje eu vejo o cumprimento, daquela promessa que diz que Deus levanta do monturo e faz assentar entre os príncipes. E hoje é assim que eu me sinto. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, agradecer também a irmã Nena, toda a família do pastor Elci, os irmãos de Petrolina, vocês são maravilhosos, Eu tenho amigos meus do tempo que eu era jovem em Carpina, que congregam aqui, sempre que venho aqui tenho a oportunidade de revê-los e desfrutar momentos especiais. Obrigado, pastor, por permitir também a vinda da minha família, que está muito encantada, Meu filho mesmo estava dizendo, eu acho que eu quero trocar de pai, quando viu o pastor Elci. Disse, quando chegar em casa a gente conversa. Brincadeira. João capítulo 13. Eu queria ler ou reler 2 versículos, o versículo 1 e o versículo de número 15. E eu estou falando assim lento, é para dar tempo do estado emocional normalizar. Versículo 1 diz, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Versículo de número 15 diz, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Amém. Uma verdade que é interessante nós observarmos aqui é o seguinte, há uma regra básica da interpretação bíblica que diz que texto fora de contexto é pretexto para heresia ou para formar qualquer tipo de distorção. De sorte que sempre que citamos um versículo, ele precisa estar contextualizado, para que nós não formemos uma ideia geral a partir de uma situação específica. Como assim, pastor? Vamos entender isso aqui de forma bem simples. Quando Jesus diz, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também, em uma primeira análise, o exemplo do qual Jesus está falando é o exemplo de se posicionar como servo, até porque, se você compara esse texto com outras passagens, você vai perceber que ao fim do ministério terreno de Jesus, quando estava já prestes a enfrentar a crucificação, Jesus se depara com seus discípulos
num debate interno, onde eles começaram a questionar qual deles seria o maior. Eu tenho um amigo que foi a primeira vez que eu ouvi alguém fazer um comentário assim, e esse amigo dizia que quando ele imaginava Jesus, depois de pouco mais de 3 anos caminhando com aqueles homens, ensinando, não apenas através de palavras, mas dando a eles a oportunidade de visualizar a conduta do Mestre. Depois de 3 anos, quando Jesus está concluindo o seu ministério terreno, ele observa os seus discípulos em uma disputa interna para saber quem era o maior. E esse meu amigo dizia que ele imagina que Jesus ficou olhando assim: pelo amor do Pai, será que esses homens não aprenderam nada comigo? Não vou ter que aplicar uma medida drástica. E aí você se depara com essa situação onde Jesus, ele se apresenta como o escravo da casa, né? O serviçal, e vai lavar os pés dos discípulos. Então, quando nós nos deparamos com esse versículo que diz: porque eu vos dei o exemplo, inicialmente essa declaração refere-se ao exemplo de haver lavado os pés dos discípulos. Porém, quando fazemos uma análise geral, nós percebemos que as implicações dessa declaração não se resumem apenas ao ato de lavar os pés, porque o apóstolo João, o mesmo que escreveu esse evangelho, ele aplica essa mesma ideia de uma forma muito mais abrangente, quando escreve em uma de suas epístolas e faz a seguinte afirmação. Ele diz: se alguém diz estar nele, também deve andar como ele andou. Então, essa declaração que apresenta-se em um momento específico, ela é corroborada por João nas epístolas, deixando claro de que não adianta reconhecer quem Jesus é, se nós, como seguidores da sua palavra, nós, quando declaramos sermos filhos de Deus, se nós não buscamos viver uma vida, uma conduta pautada no exemplo de Cristo, o nosso cristianismo ele é nulo, ele não se sustenta, até porque em um momento onde a palavra de Deus ainda estava em construção, eles ainda não possuíam catalogada as orientações bíblicas, porque isso vai se desenrolando no 1º século, mas lá em Antioquia, ao observarem a conduta dos primeiros convertidos, a Bíblia diz que lá eles foram chamados pela primeira vez de cristãos, não porque eles andavam com a Bíblia ou porque atestavam um determinado ensino específico, mas era pela prática, pela conduta. O que alguns mesmos não viram, não tiveram contato de presenciar em Jesus, mas viram nos apóstolos que respaldavam o seu ensinamento muito mais no exemplo, de forma que os santos apóstolos diziam: Paulo dizia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, a essência do nosso cristianismo está em parecermos com Jesus, ou pelo menos nos esforçarmos ao máximo para vivermos, para nos conduzirmos como o Mestre se conduziu enquanto esteve entre nós. Quem entendeu, diga amém. Temos ouvido palavras extraordinárias que têm confrontado o nosso caráter, o nosso ser, desde o início desta festividade, mas eu gostaria de falar do exemplo de Jesus sob 3 aspectos. Eu gostaria de falar do exemplo de Jesus no que diz respeito à lealdade, à masculinidade e à compaixão. E talvez você me ouça e diga assim: pastor, falar de Jesus como exemplo de masculinidade, você vai perceber que Jesus não apenas se portava como alguém de extrema masculinidade, como também ensinava acerca do padrão de masculinidade bíblica. Só que esse é o segundo tópico. O primeiro tópico que eu quero falar, ou o primeiro aspecto que eu quero abordar,
é o aspecto de Jesus como exemplo de lealdade. Quando o texto do versículo 1 diz, na parte final, quando ele sabia que já era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E deixa eu falar uma coisa que me motiva ou me desperta a apresentar Jesus como exemplo de lealdade. Nós estamos vivendo um tempo em que essa virtude, a virtude da lealdade, está tornando-se cada vez mais escassa. E preste atenção, não confunda lealdade com fidelidade, porque é possível uma pessoa ser fiel em determinado aspecto, sem contudo ser leal. Pastor, explique isso melhor. Eu vou tentar colocar na esfera comercial. Imagine que você tem um cliente que ele compra uma mercadoria a você e ele paga na data certa, ele é extremamente ético na maneira como conduz as suas negociações, mas a única coisa que o vincula a você é a lealdade. Por quê? Porque ele poderia fazer negócio com qualquer outra pessoa, mas a lealdade o faz permanecer junto, mantendo um compromisso com você. Isso no aspecto comercial. Poderíamos citar em outros aspectos, por exemplo, e aqui eu quero entrar na Escritura. Há pouco tempo atrás, em uma determinada festividade, eu tive a oportunidade de falar desse exemplo, mas eu entendo que ele se aplica nessa noite aqui também. Por exemplo, você vai encontrar pessoas que são fiéis, mas a sua lealdade, que é um outro aspecto, estende-se só até determinado contexto. Em termos práticos, Orfa. Você sabe que Orfa foi uma das moabitas que casou com um dos filhos de Elimeleque, o marido de Noemi, quando estes foram residir em Moabe. Belém, a chamada Casa de Pão, estava passando por um tempo de escassez, e Elimeleque, de forma precipitada, sem pedir uma direção de Deus, ele decide mudar-se para Moabe, que há quem diga que Moabe era conhecida na época como a terra dos desejos, a terra dos deleites, de sorte que sabemos que, entre outras coisas, Moabe era o centro da idolatria daquela época. E sem pedir uma direção de Deus, Elimeleque vai para lá com a sua esposa Noemi, seus filhos Malom e Quilion, na expectativa de melhorar a situação. Você sabe a história, não melhorou, foi nada, terminaram morrendo Elimeleque e seus filhos Malom e Quilion. Porém, enquanto seus filhos estiveram em Moabe, eles se casaram com duas moabitas, Ruth e Orfa. Provavelmente, tanto Ruth como Orfa conheceram o que se podia conhecer do Deus de Israel através do testemunho de Noemi. Quando os rapazes morrem, Noemi não tem outra perspectiva a não ser voltar para Belém. Até porque já se falava de que o Senhor estava voltando a visitar o seu povo. Então ela decide regressar. Quando ela decide regressar, Ruth e Orfa vão se despedir dela. E o que você percebe ali? Do ponto de vista da lealdade, ou melhor, do ponto de vista da fidelidade, não há nenhum indício de que Ruth ou Orfa, em algum aspecto, falharam com a família de Noemi. Enquanto seus maridos estavam vivos, elas estavam ali vivendo a vida, pelo menos da pouca informação que o texto permite, não há qualquer indício de infidelidade por parte tanto de Ruth como de Orfa. Porém, o que é que você percebe? Qual é a diferença mais marcante entre Ruth e Orfa? A lealdade. Por quê? Na visão de Orfa, a ideia era a seguinte: ora, enquanto eu tinha um vínculo com Noemi, enquanto nós estávamos ligadas pelo parentesco, porque eu era casada com o filho dela, isso fazia dela minha sogra. Então, eu tinha um compromisso com ela. Mas agora o texto dá a entender que tanto Ruth como Orfa estiveram cuidando de Noemi até o momento que ela decide voltar para Israel. E o que ocorre? É nesse momento que Orfa revela o seu coração. Porque, como ela diz, bom, enquanto nós tínhamos um vínculo, ela estava aqui, mas agora que o meu marido morreu, eu não tenho mais nenhuma obrigação
com Noemi. E o que você percebe? Alguns teólogos, eles sabem que a linguagem alegórica, figurada, simbólica, ela não é um consenso no ambiente teológico. Mas alguns estudiosos entendem que nessa experiência entre Ruth, Orfa e Noemi, você tem uma ideia do que seria a realidade futura do Evangelho e de como as pessoas receberiam o Evangelho. E Orfa seria um símbolo daquele tipo de pessoa que tem um contato com o Evangelho, até porque o nome Noemi, né, é agraciada, ou graciosa, ou mulher de suave ou doce parecer. Noemi seria um símbolo da igreja, como aquela que apresenta graça para aqueles que não faziam parte do plano de Deus, no caso dos moabitas, né, uma representação dos gentios. E Orfa representaria aquelas pessoas que têm um contato com a mensagem da graça, e diga-se de passagem, com um contato com uma graça genuína, um evangelho genuíno. Porque quando você olha, por exemplo, a declaração de Noemi para aquelas duas moabitas, Noemi, ela é muito clara, ela diz assim: voltem. Ou seja, ela não faz um apelo emocional dizendo, não fiquem comigo, como que se diz até aqui no Nordeste, né? Adulando para elas ficarem com ela, porque o evangelho genuíno, ele não adula ninguém para nada. Jesus diz, se alguém quiser vir após mim, saiba que vai ter que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir, se quiser. Então eu gosto de Noemi, porque nesse aspecto figurado, é como que Noemi representa a clareza do evangelho genuíno, que até tem uma graça, mas o que é lindo é isso, é porque quando Ruth decide se posicionar ao lado de Noemi, ela o faz, mas sem qualquer perspectiva de que, eu vou seguir, eu vou ficar com Noemi porque minha vida vai melhorar, eu vou parar de sofrer, eu vou ficar rica, eu vou ser abençoada. Não tem nada disso. Noemi é nua e crua na sua declaração, quando ela diz, não tenho nada a oferecer a vocês, não tenho mais filhos, para que vocês pudessem esperar eles crescerem, para vocês casarem, voltem, né? Voltem para a terra de vocês. Aí o que acontece? Orfa chora, se abraça com Noemi, né? É muito característico desse momento que nós estamos vivendo no cristianismo moderno, que é um cristianismo de muita gente que chora, que se emociona. Pastor Valber comentou isso aqui ontem, que não é um fenômeno local, é um fenômeno geral, que às vezes eu digo como servo de Deus, que pela misericórdia às vezes sou escalado, e também pelo que a gente observa pastoreando igreja, essa conduta muito permeada de emocionalismo, e a gente chora, às vezes derrama lágrima, às vezes chora, né, em determinado tipo de culto, e canta dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim, mas quando chega na hora de renunciar, quando chega na hora da gente mudar de conduta e assumir um posicionamento diante de Deus, parece que quando a emoção vai embora, volta aquela mesma mediocridade, aquela vida sem brilho, aquela vida sem uma busca profunda de experiências constantes com Deus. Parece o evangelho representado por Orfa, de quem se emociona, mas quando chega na hora de tomar uma decisão e demonstrar lealdade, o que é que ela faz? Dá as costas e volta. Curiosamente, o nome Orfa significa nuca. Aquela pessoa que diz, eis-me aqui, Senhor. Que fala para os seus líderes, conta comigo. Mas na hora de se posicionar, vira as costas. Mas Ruth, em detrimento disso, é o exemplo da lealdade. Não se trata apenas de fidelidade, não, eu sou leal a você. Porque quando ela diz, teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus, em outras palavras, o que é que ela está dizendo? Quem me apresentou o Deus que você serve foi você. Quem gerou essa fé em mim foi você. Então não se trata apenas de ser fiel, tem
tem a ver também com lealdade. Eu sei quem foi que me ensinou o caminho da fé. Eu conheço a igreja que me gerou, que implantou princípios dentro de mim. Não se trata apenas de fidelidade, tem a ver também com lealdade. Porque quando se fala de lealdade, Jesus é o exemplo máximo de lealdade. Por quê? Porque ele conviveu com homens falhos, homens que fracassaram, mas quando ele decide amá-lo, ele ama até o fim. Se você não deixá-lo, ele não te deixa, porque Jesus é leal. E Jesus exige de nós lealdade. Porque lealdade tem a ver com caráter. E quem tem ouvido, ouça. Eu costumo dizer, pastor, que batismo em águas é semelhante à cerimônia de casamento. Porque casamento tem as testemunhas, tem os votos. Batismo em águas tem as testemunhas, que é a congregação que convive com nós e que recomenda o nosso batismo. Os votos são proferidos na hora que a gente desce as águas. Quando o ministro pergunta e a gente se compromete. Mas quando eu vejo essa crise de lealdade, e diga-se de passagem, o que nós começamos a perceber no âmbito do relacionamento com a igreja é reflexo do que nós começamos a ver nos relacionamentos conjugais. Justamente em uma época onde você percebe uma crise de lealdade com respeito às coisas de Deus, você percebe uma crise de lealdade no alto índice de divórcios que nós temos constatado. E deixa eu abrir um parêntese para dar um recado aqui para as moças. Porque o que a gente vai abordar, o que nós estamos falando aqui, abre a porta para nós entrarmos no segundo aspecto do exemplo de Jesus que a gente vai falar nessa noite. Moças, não se desesperem com o desejo de constituir uma família. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Eu sei, eu tenho filhas também. Felizmente eu sei que a vinda de Jesus está muito perto, e Jesus vai voltar tão cedo que eu sei que nenhuma delas vai precisar casar. Vai todo mundo para o céu. Eu não sei porque elas nunca dizem amém nessa hora. Mas algumas de vocês que já atingiram uma certa maturidade, e não tem nada de errado em anelar constituir família, não tem problema nenhum. Mas deixa eu falar aqui, deixa eu fazer uso aqui de um dito que diz que às vezes é melhor estar só do que mal acompanhada. Porque atrelada à crise de lealdade, nós temos visto hoje um problema que está se ramificando também no cristianismo atual, que se chama crise de masculinidade. E eu não estou aqui abordando a questão de tendências homoafetivas, que até passa por aí, mas não é o foco da questão aqui. Nós estamos vivendo um tempo de, eu digo isso por aquilo que a gente constata em atendimento de gabinete pastoral, e daquilo que a gente constata conversando com companheiros do ministério. O que tem de mulher com crise de ansiedade, deprimidas, estressadas, angustiadas, e quando nós vamos investigar a causa do problema, grande parte ou grande parcela desses problemas está no fato de que muitos homens não estão assumindo o papel
de homem. E como eu estou no sertão, deixa eu usar um termo mais característico. Muito homem que esqueceu o conceito de cabra macho, de um cabra homem, que quando tira uma menina da casa dos pais, ele se garante, ele diz: eu vou dar o café da manhã, eu vou dar o almoço, eu vou dar o jantar. Se não der para comprar roupa para os dois, mas a ela eu visto. Se tiver que faltar, falta para mim, mas a minha mulher eu cuido. E está vivendo um tempo, pastor, de marmanjo com 40 anos, viciado em Fortnite, em série de Netflix. A mulher vai dormir sozinha porque ele não sai da frente do computador. Deixa de ser menino, troca essa fralda e vira homem. Oh, glória! Escute, e se por acaso tem algum adepto, né, dessa teologia coach, né, que tem que tratar você com um pratinho de papinha com Nutelinha, essa é para você, queridão. Eu quero saber qual é a sua fundamentação, pastor. Ótimo, eu estou falando de Jesus como exemplo de masculinidade. Olha como é que Jesus fala dele mesmo. Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 21. Presta atenção. Isso é Jesus dizendo: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Eu estou falando para nordestino aqui, do sertão. Você sabe que eu sou Alencar, né? Do sertão do Araripe. Então, quando você fala de um homem valente, armado, que tem tudo que é dele dentro da sua casa, Jesus diz: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. O que é que Jesus está dizendo? Um caba valente, armado, ninguém se atreve a entrar na casa dele, porque o que ele tem lá está seguro. Aqui ninguém toca, porque eu sou valente e estou armado. Se eu for falar numa linguagem nordestina, e o pastor pode me corrigir sem nenhum problema, mas até onde eu sei, aqui no Nordeste, quando se fala de um homem valente, no dicionário pernambucano nordestino, homem valente é a mesma coisa que cabra macho, sim ou não? Quando Jesus está falando do valente que guarda armado o que ele tem, sabe de quem ele está falando? De Satanás. Jesus está dizendo que Satanás, se você lê o contexto, ele está falando isso, de expulsar demônio, de tudo isso. E aí ele cita esse exemplo, dizendo: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas, sobrevindo outro, mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. O que é que Jesus está dizendo em outras palavras? O valente guarda em segurança o que ele tem armado, até o momento em que chega outro mais valente do que ele, mais macho do que ele, que diz: vem cá, eu vou tirar sua armadura, eu vou lhe amarrar e eu vou tirar tudo quanto você tem. Sabe quem é que confirma isso aqui? Você está chocado? Fique não. Sabe quem é que confirma isso aqui? O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo
2, versículo de número 14, versículo 11, 13, ele diz assim: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. E o que é que ele fez? Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Alguns estudiosos dizem que essa cédula é uma representação da lei, ou seja, é como que a lei era o documento que atestava que, como nós estávamos mortos em delitos e pecados, porque não éramos capazes de cumprir a lei, essa mesma lei dava a Satanás, aos demônios, aos principados e potestades, a legalidade para dizer que eles eram possuidores, porque a Bíblia diz que nós estávamos no reino das trevas, nós éramos escravos de Satanás, e isso acontecia dentro de uma legalidade, porque a lei dizia que a alma que pecar, essa morrerá. Mas o que acontece? Jesus vai lá, como quem toma esse documento, diz: me dá aqui. Aí ele vai lá, crava na cruz, e o que ele faz? E despojando, despojar é tirar as armaduras, é tirar as armas, despojando principados e potestades, os expôs publicamente. Sabe o que é isso? Ele dizendo: eu não só venci, eu venci e demonstrei que venci, porque o mais valente sou eu. Eu gosto de Jesus, porque Jesus é valente. E se a Bíblia diz que a gente tem que andar como ele andou, o que Deus espera de mim é que eu não seja um cabra frouxo. Dá para dar um glória aí? Minha querida jovem, ele pode ser bonito, ele pode ter carro bonito, ele pode ter faculdade, mas se ele não te passa segurança de que vai te proteger, de que vai te garantir segurança emocional, de que você pode colocar sua cabeça no ombro dele, de que ele vai segurar as tuas crises emocionais, porque homem, à luz da Bíblia, ele tem que ser macho para prover, para liderar e para amparar emocionalmente e no âmbito da provisão. Quem entendeu, dá um glória aí. Mas sabe o que é que a gente tem visto atualmente? Eu às vezes atendo irmãs que dizem assim: pastor, eu gerei 2 filhos, mas crio 3. Por quê? É porque o marido dela é o filhinho que ela tem que cuidar. Mas o sangue de Jesus tem poder. Jesus é leal. Jesus é o mais valente. Tem textos, pastor, tem textos que só estou falando de Jesus, só um homem valente poderia dizer. Há um texto profético que aponta para o Calvário, para o processo da crucificação. Esse texto se cumpre em Jesus, é o que diz: eu sozinho pisei o lagar. Eu sozinho, eu fui até o fim. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Jesus é exemplo de lealdade. Jesus é exemplo de masculinidade, de valentia.
Ele é o Cordeiro de Deus, ele é dócil, ele é alguém que sabe identificar as feridas emocionais de alguém e não apenas prover a cura física, mas visitar a alma dessa pessoa chamando ela de filha, mas ele também é homem para se posicionar. E quando encontra alguma coisa errada na casa dele, ele pega um azorrague e vai resolver, porque homem tem que se posicionar. Que quer ver uma coisa que desgasta uma mulher? Eu não sei porque que eu estou falando isso, pastor. Entenda isso aqui como caráter preventivo. Quer ver uma coisa que desgasta relacionamento? É quando a mulher perde a admiração no homem. Tem que estar dizendo, mas filho, resolva, tem que resolver, tem que ficar, porque ele não se posiciona. Mas Jesus é exemplo de quem sabe se posicionar, resolver o que é para resolver e enfrentar o que é para enfrentar. Quem entendeu, diga amém. E Jesus é exemplo de compaixão. E eu fiquei, me permita a expressão, eu fiquei achando engraçado isso, né, quando eu estava meditando nisso. Eu disse, Senhor, como é que a gente consegue falar de Ti como o mais valente, como aquele que despoja principados e potestade, expõe eles publicamente, pisa o lagar até o fim. E nesse mesmo grau de valentia, de posicionamento, a gente consegue encontrar um nível de compaixão incompreensível. Você olha, sabe que Jesus é a expressa imagem de Deus o Pai. Tudo que você quer entender em Deus Pai, você compreende olhando para Jesus. Ele é a expressa imagem. Jesus é a manifestação clara de tudo aquilo que Deus sempre quis comunicar, desde que se revela aos homens. E o que é que você observa quando fala de compaixão olhando para o Pai? Isso é interessante, porque eu vou citar alguns exemplos para você que estão descritos na lei. Num tempo em que a graça ainda não se havia manifestado. Acabe, o marido de Jezabel, um dos homens que mais deu dor de cabeça ao profeta Elias, manipulado pela sua esposa, que era uma feiticeira, Acabe importa, traz o culto a Baal, torna-se conivente numa trama para assassinar profetas, conspira. Mas, na verdade, isso partiu mais de Jezabel, mas foi ele que trouxe o assunto para Jezabel, né, que culminou na morte de Nabote e na tomada da sua vinha. E Elias vai até Acabe confrontá-lo com uma palavra de Deus. E a Bíblia diz que quando Acabe recebe aquela palavra de Elias, 1 Reis 21, 27 diz, sucedeu, pois que Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de pano de saco e jejuou e dormia em cima de sacos e andava mansamente. A Bíblia diz, então veio a palavra do Senhor a Elias o tisbita dizendo, isso aqui, pastor, a impressão que eu tenho, pela forma como Deus fala com Elias, é como que Deus está argumentando com Elias o seguinte, tu está vendo aí, não tem como eu olhar isso e passar por cima. Veja como Deus fala com Elias, diz assim, não viste que Acabe se humilha perante mim? Tu não viu isso não, Elias, como ele está se humilhando perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seus filhos trarei este mal sobre a sua casa. Deus se compadeceu da humilhação de Acabe. Deus consegue se compadecer de alguém pior
do que Acabe, o ímpio rei Manassés. Eu não sei se aqui usa esse termo, né? Lá em Santa Cruz a gente fala, né? Fulano era uma pedra ruim, pastor. Era Manassés. Manassés era tão ruim que ele chegou a queimar seus próprios filhos. Segundo Crônicas, capítulo 33, faz um resumo disso. Versículo 6 diz: e fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Versículo 9: Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que estavam ao redor, que Deus havia mandado Israel destruir. O Senhor falou com Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Mas no final da sua vida, Deus manda inimigos contra Manassés, e a Bíblia diz que Manassés se encontrou em angústia. Versículo 12 diz: e ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque nós estamos vivendo um tempo que, diante de tanta injustiça que nós temos visto, o primeiro impulso do nosso coração era: se eu tivesse no lugar de Deus, eu já tinha fulminado. Eu já tinha entrado em alguns prédios, e já tinha feito com que um bocado de gente lá descesse à sepultura, porque tá demais. Eu acho que eu nunca preguei algo tão difícil de falar como eu estou falando aqui, nesse caso. Mas Jesus é exemplo de compaixão. Ele tem misericórdia de quem não merece misericórdia. A gente fala muito do ladrão que se arrependeu na cruz, mas se você percebe detalhadamente a narrativa dos evangelhos, você vai perceber que os dois malfeitores começaram blasfemando. O da direita, ao longo daquelas 6 horas em que Jesus esteve na cruz, é que ele vai se dando conta de que Jesus não era aquilo que ele pensava. E ele havia desperdiçado toda a sua vida no pecado, no crime, no erro, de tal maneira que ele entende: eu mereço estar aqui. Mas ele não. Ele é rei. Ele entende que Jesus é rei e diz assim: lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. E o pecador lá fora, que às vezes, quando ouve de alguém que teve uma conduta extremamente irregular, quando chega a uma altura da sua existência, faz a sua decisão, aí sempre tem alguém que zomba, né? E diz assim: perturbou a vida toda, agora que a coisa apertou, e algumas pessoas Deus chama através de circunstâncias adversas, e alguém olha, porque a coisa apertou, agora diz que é crente e vai morar no céu. Mas a compaixão de Jesus, queridos, deixa eu te falar uma coisa. A razão por que Jesus, ele tem que ser o nosso exemplo principal, é porque ele é o modelo de perfeição em toda conduta ética, toda conduta que nós devemos reproduzir aqui, tem que ter o crivo de Jesus. E por que vocês foram tão felizes nesse tema?
Porque quando nós entendemos que Jesus é o exemplo, as referências que nos faltaram em casa, elas são sanadas. A ausência dessas referências, elas são sanadas quando entendemos que Jesus é o nosso exemplo. Porque às vezes alguém pensa, como entender lealdade se eu venho de um lar destruído, porque meu pai não foi leal à minha mãe, ou minha mãe não foi leal ao meu pai. Como é que eu posso entender comprometimento, conduta exemplar de homem, quando eu venho de um lar que foi destruído, porque meu pai era perdido no alcoolismo ou nas drogas? Como é que eu posso entender isso, queridos? Alguns exemplos eu não encontrei dentro da minha casa, mas o que faltou dentro da minha casa, eu encontrei no homem chamado Jesus. Aleluia. Quando eu era pequeno, meu pai uma vez, quando eu comecei a caminhar, meu pai falou em tom de brincadeira para um amigo dele: estou só esperando esse aqui crescer para ser meu companheiro nas farras e nas noitadas. Minha mãe, que estava desviada da igreja na época, levantou assim, disse: esse aqui não, esse aqui vai ser um servo do Senhor. Ah, gente, quando eu conheci o homem chamado Jesus, eu aprendi sobre lealdade, eu aprendi sobre humildade, como vocês também aprenderam aqui. Quando eu vejo alguém, gente, quando você para pensar em Jesus como Deus, e quando eu olho para um dos salmos, onde o salmista diz, quando eu vejo, as obras da tua criação, fala da grandeza das coisas que Deus fez, assim, que é o homem, para que tu te lembres dele. E eu vi que uma vez, estou terminando, pastor, uma vez um estudioso fez uma proporção, e ele disse que a terra, em relação ao sol, em termos de tamanho, era semelhante a você pegar uma bola de basquete e comparar com um caroço de pimenta. É mais ou menos, para você ter uma ideia da proporção da grandeza do sol em relação à terra. Agora você imagina esse grão de pimenta, essa sementinha de pimenta, grão não, essa semente de pimenta em relação a uma bola de basquete, e imagina eu e você dentro dessa sementinha de pimenta. Isso é o quão insignificante nós somos diante, eu estou falando em relação ao sol. Imagina de quem fez o sol. É por isso que o salmista diz: o que é o homem, para que tu te lembres dele. Quem somos nós para Deus olhar para nós? Mas Deus sai lá da glória dele para assumir forma humana. Ah, pastor, olha, eu vou dizer uma coisa, eu consigo conviver com muita coisa, com defeito de muito, mas tem uma coisa que é difícil conviver, é o tal do soberbo, é o tal do arrogante, é o tal do que se acha a última Coca-Cola do deserto, Se ele não está em evidência, nada tem graça, porque ele se acha. Agora, quando eu olho para Jesus, é por isso que a gente consegue olhar para ele como exemplo, porque ele, sendo tão grande, ele se preocupa comigo, ele se preocupa contigo, as tuas crises existenciais, os teus questionamentos, aquilo que tu às vezes não verbaliza porque acha quem vai dar importância. Jesus se importa. Aleluia. E meu pai me criou numa circunstância que fez
que contribuiu muito para que eu estivesse no mundão. Eu lembro que tinha uma fase da minha vida que se eu precisasse atravessar a avenida de uma calçada para outra, a forma como eu andava, se as pessoas olhassem para mim, elas subiam o vidro do carro. Mas Jesus olhou para mim. Jesus me quis. Jesus te quer também. É tua referência de humildade, de lealdade, de masculinidade, de compaixão, de amor. Ah, queridos, nós temos que rever nossos conceitos de quem são as nossas referências. Porque Deus não te chamou para ser admirador de cantora, nem de cantor do mundo gospel. Por mais que a gente pode se identificar com um pregador ou outro, mas a gente não pode idolatrar nem pregador, nem cantor. Porque às vezes a gente bate no peito porque não é católico romano, mas às vezes a gente idolatra outras coisas que não é para idolatrar. Deus nos chamou para olhar para Jesus. É Ele quem traz sabor aos meus dias. Foi Ele que me mostrou o colorido da vida. Ele não é só a razão da nossa existência, Ele é o motivo pelo qual vale a pena viver. Porque Jesus, Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso herói, Ele é o amado das nossas almas. Ele é. Estou terminando, pastor. Alguém me perguntou uma vez: o que você ouviu na irmã Kessia? Eu disse um detalhe que fez muita diferença. Antes de conhecer ela, eu conheci outras jovens pelas quais eu me interessei. Meninas da igreja, boas filhas, de bom testemunho. Não tome isso aqui como uma referência, eu estou contando o meu caso, a sua história pode ser diferente, mas comigo algo que me travava em algumas situações era quando eu perguntava: quem é Jesus para ti? E às vezes eu recebi umas respostas assim, tão rasas. E é difícil você conviver de perto com alguém que não tem um conceito de Jesus parecido com o teu. Você ouviu, me permita, pastor Valber, eu citar o seu nome. Você viu que o pastor Valber, ele é extremamente comedido. Eu sou um profundo admirador da conduta, da forma. Eu sou fã do pastor Valber, a verdade é essa. Muito embora eu sou extremamente diferente na minha maneira de ser. Eu já tenho, minha esposa tem que estar me regulando, porque às vezes eu fico muito à vontade, eu tenho que me controlar, porque nós somos extremamente diferentes no temperamento. Agora, o que nos torna amigos é a percepção acerca de Jesus. Esse é o crivo, o que faz eu estar entre esses homens de Deus e dizer, isso aqui é um sonho para mim, é observar que apesar de termos temperamentos, formas de ser diferentes, mas o que torna a nossa amizade inabalável é o crivo, é o princípio daquilo que Jesus é para nós. Ele é o meu herói. Ele é o teu herói também. Ele me encontrou. Ele me quis. Quando ninguém dava, os antigos falavam assim, dava 10 tons por mim. Eu lembro que uma vez eu estava num bar, bebendo com amigos. E tinha um cidadão que... Estou terminando, pastor. E tinha um cidadão que ele passava de mesa em mesa fazendo caricaturas. E esse cidadão, quando ele para, ele olha para mim, ele muda o semblante. E ele aponta o dedo e diz assim: você vai desencarnar muito cedo.
Que conversa é essa? Eu disse, você vai desencarnar muito cedo, porque eles querem você. E caiu um peso assim tenebroso no ambiente. E meus colegas estavam comigo. Eu o quê, meu irmão? Sai daqui, sai daqui. Aí ele voltou ao normal. Disse, foi o quê? Não, desapareça daqui. E aquilo foi em meados de abril daquele ano. Eu estava saindo da adolescência. E eu fiquei em pânico. E eu contei para minha mãe. Eu estava fora da igreja. E aquilo mexeu comigo de tal forma que eu comecei a aceitar a ideia de que eu ia morrer antes de dezembro. Naquele período, cheguei a cogitar, meu irmão, será que se isso vai acontecer mesmo, será que não é melhor se eu mesmo resolver a situação? Passou pela minha cabeça. Minha mãe conversa com uma sobrinha dela, que era esposa de pastor, me ajudou muito na caminhada, ela foi me visitar. Ela disse, como foi isso aí, prima? Eu disse, foi assim, contei para ela. E eu achando que ela traria um ar de solenidade, ela fez assim, fica tranquilo, tu não vai morrer não. Tu vai ser crente e tu vai ser um missionário. Deu as costas e saiu. E eu pensava, será que Jesus ia querer alguém como eu? Perdido. Mas Jesus me quis. Ele é o exemplo da compaixão. Ele é aquele que te ama. E eu vou abrir um último parêntese da noite para dizer para você que talvez ao me ouvir disse assim, pastor, o senhor não sabe como é difícil esse conceito de masculinidade, pastor, porque eu tenho dentro de mim tendências homoafetivas, não posso falar para ninguém, não tenho coragem de dizer para ninguém, mas eu venho da parte de Deus, como um grito de socorro para a tua alma, dizer, procura o teu líder, procura o teu pastor, porque Deus já preparou ele para te ouvir, para te dar a mão, para te socorrer, porque o mesmo Jesus que dá exemplo de masculinidade, também dá exemplo de compaixão, de alguém que diz, venha a mim e deixa eu te socorrer, porque eu não vou te perder para Satanás. A ramanara da camantorova sobria. Para de se preocupar como essa geração que a gente está vivendo, que é a geração dos filtros, que é a geração das páginas, dos perfis, onde tudo tem que parecer perfeito, onde tudo tem que parecer bonito. Com Jesus a gente pode rasgar o coração, dizer que as coisas não estão bem. Ele sempre terá um olhar de misericórdia e de compaixão para quem se aproxima dele. Ele é o meu amado, Ele é o meu amigo, Ele é o meu herói. Levante a sua mão. Ferido, lá no chão estava eu, esperando alguém vir me socorrer. Quem por mim passou não me ajudou, mesmo vendo eu a ponto de morrer. Me disseram que enquanto eu estava lá, um viajante de bondoso coração, me vendo caído sobre aquele chão, se encheu de uma profunda compaixão e olhou e chorou com amor, me falou, vai ficar tudo bem. Olha só, o pior já passou. Me pôs em seus braços, curou minhas feridas, das garras da morte ele me arrancou. Sua voz tão suave eu pude ouvir, dizendo que ainda não era o fim.
salvou minha vida e se foi. Meu grande herói, meu grande herói. Não tinha cavalo branco, armadura reluzente, nem espada, nem escudo. Meu grande herói era humilde, eu bem sei, mas do céu ele era rei, dono exclusivo de tudo. Meu grande herói mudou mesmo a minha sorte, me arrancou das mãos da morte e nem vi o rosto dele. Meu grande herói, meu amigo mais fiel, me salvou e foi para o céu. Jesus Cristo é o nome dele. Levante a sua mão, adore aquele que é o exemplo por excelência, o exemplo do amor. E se você chegou nesta noite aqui, sinta-se abraçado, sinta-se amado. Se houver uma pessoa para Jesus, venha. Em nome de Jesus, saia do seu lugar. Me disseram que enquanto eu estava lá, um viajante de bondoso coração, me vendo caído sobre aquele chão, se encheu de uma profunda compaixão e olhou e chorou com amor, me falou: vai ficar tudo bem. Vem a primeira pessoa para Jesus. Me pôs em seus braços, curou minhas feridas, das garras da morte ele me arrancou. Sua voz tão suave, primeira vida chegou, a segunda vida venha, dizendo que ainda não era o fim. Salvou minha vida e se foi. Meu grande herói, meu grande herói. Não tinha cavalo branco, armadura reluzente, nem espada, nem escudo. Meu grande herói era humilde, eu bem sei, mas do céu ele era rei, dono exclusivo de tudo. Aleluia! Aonde está a segunda vida para Jesus?